Olá a todos. O nosso grupo é composto pela Maria Orlanilda, pela Francisca Norata, pelo Germano Martins, por mim, Ian Lucas, pelo Matheus de Souza e pelo Francisco Rony. E agora nós vamos apresentar o nosso plano de recuperação de áreas degradadas. Bem, vou começar falando sobre o que é degradação ambiental e para que serve o PRAD. Degradação ambiental são todos os processos resultantes de danos ao meio ambiente pelos quais se perdem ou se reduzem alguma de suas propriedades. Dessa forma, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, que é o PRAD, é um documento com respaldo legal que engloba um conjunto de técnicas que recuperam, ressignificam ou restauram ambientalmente áreas degradadas. Ou seja, o PRAD vai orientar a execução da recuperação de uma determinada área degradada. Para fazer a caracterização da área, é importante explicar alguns pontos, que é a localização da área, o meio físico e o meio biótico. A área está localizada no município de Crateús, Ceará, no bairro dos Venâncios, Rua Benoni Mourão Filho, próximo ao 40º Batalhão de Infantaria, 40 BI. Nas características do meio físico, nós temos características relacionadas ao solo, vegetação, clima e relevo. O solo. Devido a algumas atividades antrópicas, o solo da área é um solo pobre, raso, sem nutrientes e com processos erosivos avançados. A vegetação predominante são gramíneas e algumas espécies de plantas nativas, como a jurema, e plantas exóticas, como a algaroba e o ninho. O clima. A área está localizada na macro-região Sertões de Crateús, uma região de clima semiárido, caracterizado por um clima quente e seco, com temperaturas médias na casa dos 30 graus e com chuvas irregulares. O relevo. A área apresenta um relevo irregular, com várias feições erosivas, e na parte que fica próxima à rotatória existe uma vossoroca. Nas características do meio biótico, quando analisamos o meio biótico de uma área, olha-se para a fauna e para a flora. Na fauna, podemos notar a presença de pequenos insetos e na flora é possível observar alguns arbustos, gramíneas e plantas rasteiras, além do surgimento de algumas outras plantas, como jurema, algaroba e ninho. Bom, gente, a caracterização do meio socioeconômico ela é muito importante em um plano de recuperação de áreas degradadas. Só que na maioria das vezes essa parte não é contemplada no plano. Aí as ações da caracterização do meio socioeconômico são muito importantes, pois elas vão identificar as necessidades locais, buscar o engajamento da comunidade, avaliar os impactos e benefícios do plano e planejar as políticas mais adequadas para integrar a população. Aí, quando a comunidade está engajada no plano, a manutenção do sistema vai ser melhor e a recuperação da área pode até ser mais rápida. Aí, com base nisso, a gente realizou um questionário simbólico na comunidade em torno da nossa área, até por questão do tempo e da recepção da comunidade. A gente fez esse questionário só para 10 pessoas, por isso que é bem simbólico. Isso é só para mostrar a importância dessa caracterização. Aí a gente realizou esse questionário e fez as seguintes perguntas relacionadas para saber se o pessoal ele sabia a importância de um plano de recuperação de áreas degradadas e para entender se aquela área lá estava afetando a comunidade de alguma forma. O que a gente percebeu foi que a população ela não tem tanto conhecimento assim sobre a importância de um plano de recuperação de áreas degradadas e por isso dentro do plano é preciso estar disseminando a educação ambiental e planejar e integrar essa comunidade nesse plano. Olá, eu sou Matheus e eu vou falar um pouco sobre a caracterização da degradação na área. A área sofre com ações antrópicas há anos. As ocupações irregulares deram início à degradação. As construções de fossas sépticas de forma irregular contaminaram o solo e provavelmente os lençóis freáticos. Logo após a desabitação e a demolição das residências, mesmo com a retirada de grande parte do entulho, ainda restou resíduos na área.
O cimento, a tinta das paredes contaminaram um solo que já é pobre por sua característica. A área ficou desabitada e esses escombros que restaram potencialmente abrigavam macro e microvetores de doenças. E como há comunidade próxima ao local, há também a deposição irregular de resíduos. Então, as queimadas são recorrentes para evitar que insetos ou animais invadam a casa desses moradores. Bom, pessoal, meu nome é Rony e eu vou falar sobre o diagnóstico da área a ser recuperada. Primeiramente, falando sobre o tipo de solo na região de Crateús. O tipo de solo que predomina é o planossolo. Essa classe de solo tem o horizonte B textural com muita argila e saturação com sódio nos horizontes BT e C. Esses horizontes mostram feições associadas com a umidade, que resultam na má drenagem, mostrando problemas de encharcamento durante o período chuvoso e ressecamento durante a época da seca. Sobre o relevo dessa área, ele é constituído principalmente por uma superfície com feições erosivas, tendo a presença de uma vossoroca próxima à rotatória. Na parte alta desse local, apresenta uma superfície plana, mas que também é afetada pelas ações antrópicas. Já falando sobre a cobertura vegetal de Crateús, ela é influenciada pelo clima semiárido do bioma Caatinga e pelas características do solo predominante. E como a área está na zona urbana de Crateús, isso contribuiu para a interrupção dos processos de sucessão ecológica e para a diminuição da resiliência do local. E devido ao grau de degradação estar muito elevado, existe pouca biodiversidade vegetal nesse local. Sobre o uso desse solo, na década de 80, essa área foi ocupada por moradias irregulares da população carente de Crateús. Devido a essas casas serem irregulares, não havia estrutura adequada como rede de esgoto e coleta de lixo. O esgoto doméstico era descartado em buracos feitos no solo sem nenhuma impermeabilização. Isso permitia que o líquido efluente infiltrasse no solo e migrasse até atingir a zona saturada, causando a contaminação tanto do solo quanto da água subterrânea. Devido a essas moradias inadequadas, essa população foi retirada desse local por volta dos anos 2000 e essas casas foram demolidas. Após essa demolição, não houve destinação e nem disposição adequada dos resíduos da construção civil, o que fez com que essa área ficasse nesse estado de degradação atual. Nos dias de hoje, uma parte da população ainda utiliza essa área para jogar resíduos de construção civil. Além disso, quando o processo de sucessão ecológica está acontecendo, ocorrem queimadas nessa vegetação, o que agrava ainda mais a degradação desse local. Sobre as iniciativas de recuperação dessa área, por volta de 2011, por meio do Programa de Urbanização de Assentamentos Precários, as famílias que moravam nessa área foram reassentadas. Esse programa retirou as famílias que moravam em áreas de riscos, como locais sujeitos a alagamentos e locais que possuíssem bueiros e também locais que estivessem localizados na área de proteção das estradas. Os moradores foram retirados e as casas demolidas. Mas o projeto de urbanização não evoluiu, então o terreno ficou abandonado. Agora esse local faz parte da execução de serviços de conservação e manutenção das rodovias. Sobre os objetivos do PRAD estão a educação e conscientização ambiental, que é implementar programas de conscientização e envolver a comunidade local e promover a valorização e preservação da área recuperada, a retirada dos fatores de degradação, que é a remoção de resíduos sólidos, entulhos, poluentes químicos ou qualquer outra fonte de contaminação, o preparo e correção do solo, que após a remoção dos fatores de degradação, é necessário preparar o solo para receber as novas plantações ou vegetação. Isso pode envolver a limpeza do solo, a remoção de ervas daninhas e o nivelamento. Há também o
Controle de erosão nos taludes, que é um processo essencial para a estabilização de encostas e prevenção de deslizamentos de terra. Esses taludes são declíveis ou encostas inclinadas, que geralmente são encontrados em estradas, construções, áreas urbanas ou áreas de terreno acidentado. E essa erosão ela pode ser causada por fatores como chuvas intensas, ventos fortes, falta de vegetação ou práticas inadequadas de construção e manejo do solo. Existem várias técnicas e medidas que podem ser adotadas para controlar a erosão nos taludes, que podem ser o plantio de vegetação, que o estabelecimento de vegetação adequada é uma das maneiras mais eficientes de controlar a erosão, porque as raízes das plantas elas ajudam a estabilizar o solo, reduzindo a velocidade da água da chuva e que ocorre pelos taludes, promovendo a absorção da umidade. Também pode ser feita através da cobertura do solo, que essa cobertura pode ser feita com materiais como palha, serragem, tela de juta ou geomanta para ajudar a proteger a superfície do talude contra a erosão causada pela chuva e pelo vento. Pode ser feito também o controle de água, que é direcionar corretamente o escoamento da água nos taludes para evitar a concentração em determinadas áreas, e isso pode ser feito através de construção de caneletas, valas ou sistemas de drenagem e adequados para ajudar a redirecionar a água de forma controlada e minimizar o risco de erosão. Outro ponto é o controle de espécies exóticas, que essas espécies exóticas elas tratam podem ser plantas, animais ou micro-organismos invasores que foram introduzidos em um ecossistema fora de sua área nativa. E essas espécies elas podem causar impactos negativos na biodiversidade, competindo com espécie nativa e alterando o habitat e perturbando os ciclos naturais. E para prevenir essas espécies invasoras e exóticas, podem ser feito monitoramento e detectação precoce, que é importante monitorar regularmente a área em busca de espécies invasoras e detectá-las antes que aconteça um dano naquele ecossistema. Porque quanto mais cedo elas forem detectadas, a maior chance de controlar e erradicar essas espécies desses locais e prevenir danos mais severos. Outro ponto é a reabilitação paisagística, que o objetivo é transformar a área degradada em um ambiente agradável e esteticamente atraente, que isso pode ser alcançado por meio de um projeto paisagístico, considerando transformar a área em uma praça e um ponto de ônibus. E, por último, é o monitoramento contínuo e a avaliação, que esse monitoramento ele é muito importante para entender o progresso da área da recuperação ambiental, avaliar a eficácia das medidas de restauração e tomar decisões informadas para melhorar o manejo dessas áreas. Devido aos intensos processos erosivos na área, é necessário adotar técnicas apropriadas para a recuperação do local. A escolha do método mais adequado depende das características específicas da área degradada. Então, após o diagnóstico ambiental, foi possível observar que o método mais adequado é a aplicação de medidas de remediação e ressignificação da área, contenção dos processos erosivos e transformação do local em local de convivência, lazer e valor cultural. Assim, será feita a contenção dos processos erosivos por meio de técnicas de bioengenharia, em seguida a construção de uma praça e de um ponto de ônibus. Pois bem, para recuperar a área, é preciso seguir alguns passos. Primeiro, é feito o isolamento e proteção da área. É necessário realizar o isolamento da área a fim de conter a circulação de animais, pessoas ou qualquer outro tipo de intervenção que venha a agravar a degradação. Em seguida, vai ter a retirada dos fatores de degradação. Essa ação visa limpar o local e prepará-lo para as etapas seguintes de recuperação. Vai ser feita a remoção
Bom, aí depois disso a gente vai fazer o controle da erosão nos taludes. Aí vão ser utilizadas técnicas de bioengenharia para o controle dessa erosão. Aí vão ser instalados biomantas associados com o plantio de gramíneas em toda a extensão do solo. Aí a gente vai utilizar gramíneas porque a gente observou que a declividade do talude está dentro dos 35 graus. Aí, além disso, a gente vai utilizar o enrocamento na base do talude para reter os sedimentos até que a vegetação se estabeleça. Aí depois a gente vai fazer o controle das espécies exóticas. As espécies exóticas que tem lá são o ninho e a algaroba. Aí a gente vai fazer o controle mecânico dessas espécies. Aí posteriormente o material orgânico que a gente vai conseguir fazer no controle dessas espécies vai ser utilizado para colocar no solo para servir como adubo orgânico. Aí por último a gente vai fazer a construção da praça e do ponto de ônibus. Aí a construção da praça é uma medida interessante, já que a nossa área está dentro de uma área urbana. Aí a gente pensa, não daria para a gente fazer a restauração da área, então a gente pensou em fazer a ressignificação da área, que vai ser que é reabilitar a área e dar um novo significado àquela área. A gente pensou em fazer a construção da praça e de um ponto de ônibus. Aí a gente vai começar com um projeto paisagístico e a construção da praça, que vão ser instalados bancos de concreto, mesas de piquenique e lixeiras. Aí também vai ter a instalação de banners informativos visando a disseminação da educação ambiental. Aí para a arborização, a gente vai plantar as árvores de forma que não atrapalhe a visão dos motoristas na rodovia. E também de forma que essas árvores não sejam muito grandes, porque tem instalações elétricas por toda a extensão da área e é interessante a gente fazer o plantio de árvores de pequeno porte. Aí depois a gente vai fazer a construção do ponto de ônibus. Aí a construção do ponto de ônibus deverá levar em conta a acessibilidade e o conforto dos usuários. Aí vai ter a integração com o projeto paisagístico da praça e a instalação de abrigo, assentos e painéis informativos. E a gente tem que ver também a questão da iluminação pública, da manutenção da área e da coleta do lixo. Pois bem, né, pessoal? Agora a gente vai para uma parte também muito importante, né, que é o monitoramento e a manutenção, né, do nosso projeto. Hoje a gente vai fazer a manutenção, o controle de erosão dos taludes, o reforço na educação ambiental da comunidade que reside lá no entorno, a parte de irrigação, né, e a parte do plantio, replantio das plantas que estão lá no local, né, e também a poda das árvores, né, que devido à existência de uma rede que passa lá, né, de uma rede da Enel, as árvores não poderão chegar a uma altura muito grande, né? Tem que ter essa manutenção, esse controle das árvores, né? Então, uma das ações, né, que vai ser realizada é a educação ambiental. É uma ação muito importante, pois ela busca conscientização e engajamento da população, evitando que possa haver mais queimadas, né, ali no local. Pois a gente nota que as pessoas que residem ali naquele local, eles fazem queimadas, né, para controlar o mato e também queimar o lixo, né, é uma forma de tentar fazer esse controle aí, né. Então a gente vai para outra parte, né, que é a parte do monitoramento, né, que é uma parte muito importante também, pois a parte dos taludes
a gente tem que fazer o monitoramento e regamento dessas gramíneas, né, que vão ser implantadas lá, né? O monitoramento lá é crucial, pois Conclusão. A recuperação de áreas degradadas é um projeto de extrema importância para a preservação do meio ambiente, mas nesse caso, onde não há como recuperar o trabalho natural que aquela área prestava ao ecossistema, a revitalização é vista como algo importante. A implantação desse projeto beneficiará o convívio social do entorno e poderá até gerar empregos, para que o local sempre permaneça em boas condições. A prefeitura e os próprios indivíduos que residem próximo serão responsáveis por manter o local. A conscientização ambiental deve ser estimulada tanto nas comunidades locais quanto na sociedade em geral. Conclui-se que, se concretizar, seguindo os passos presentes no PRAD, o projeto terá êxito.